Antes de iniciar a homilia, vejo que tem tantas pessoas em pé. Temos 3 lugares aqui no primeiro banco, outro lugar ali. Se quiserem, por favor, não precisam ficar em pé. Tradicionalmente, o segundo domingo da Quaresma sempre nos apresenta o relato da transfiguração. Esta cena tão impressionante de Jesus que sobe ao alto de um monte e ali a sua aparência muda. Segundo São Marcos, as suas roupas ficam brancas e tão brancas como nenhuma lavadeira conseguiria alvejar no mundo. São Mateus ressalta mais o brilho. Sua face brilhava, ele resplandecia. Ou seja, é como se o véu da humanidade de Cristo, por um instante, fosse levantado e resplandecesse a glória da sua divindade. O texto nos diz que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. São Lucas sempre enfatiza a oração. Ele é o evangelista que mais fala sobre a oração. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Ora, por que este fenômeno aconteceu diante de Pedro, João e Tiago? Quem explica de uma maneira muito sintética e muito acertada isso, como sempre, é São Tomás de Aquino. Ele diz que, como Jesus deveria chegar à glória através da cruz, era conveniente que aqueles discípulos que iriam ver de modo mais evidente a sua desfiguração, pudessem antecipadamente ver a sua transfiguração, aquela que aconteceria quando ele ressuscitasse dos mortos. Porque diz São Tomás, quando nós fazemos uma viagem muito difícil, é preciso que nós conheçamos bem como será o ponto de chegada, sobretudo se esse ponto de chegada é maravilhoso. Senão nós corremos o risco de desanimar ao fazer essa viagem. E dava ele outro exemplo também, ele dizia assim como um arqueiro, para atirar a flecha, precisa enxergar o alvo. Do mesmo modo, ao mostrar a sua transfiguração, ao se transfigurar diante dos seus discípulos, Jesus estava mostrando a ressurreição, que era o ponto de chegada de todo o caminho da sua paixão. Ora, nós estamos na Quaresma. A Quaresma tem como alvo a Páscoa. Então, a transfiguração, de algum modo, antecipa a visão da glória de Cristo, justamente para que nós possamos fazer um caminho reto. Aliás, assim, Deus havia ordenado ao povo de Israel que fizesse ao sair do Egito e se dirigir para a terra prometida. Dizia, um caminho reto no deserto. E o profeta Isaías repete exatamente essa mesma expressão, falando do retorno do exílio. Faça um caminho reto no deserto.
Ora, para fazer um caminho reto no deserto, é preciso que a gente saiba qual é o ponto de chegada. E o ponto de chegada é a glória da ressurreição. Ora, só que a glória da ressurreição, como explica muito bem São Paulo na segunda leitura, é também por nós participada. Na versão mais longa, São Paulo diz: sede meus imitadores e irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Do que ele está falando aqui? Ele está falando dos judaizantes na igreja primitiva. Porque havia membros da igreja que queriam que os cristãos continuassem conservando a lei de Moisés. Como se a lei de Moisés fosse capaz de nos salvar. São Paulo está dizendo, não, ela não é capaz de salvar. E por isso, estes aí são inimigos da cruz de Cristo, porque colocam a sua esperança em si mesmos. O fim deles é a perdição. Ou seja, porque a letra mata. O Deus deles é o estômago, porque ficam o tempo todo falando se pode comer essa comida porque é pura, ou aquela comida porque é impura. A glória deles está no que é vergonhoso. Então, ele está falando da circuncisão. E só pensam nas coisas terrenas, em lavar de um jeito certo, copos, jarras, bacias, mãos, cotovelos e não sei o quê, em fazer esta cerimônia ou aquela outra, etc. Mas ele diz, nós, porém, somos cidadãos do céu. Portanto, o nosso assunto não é mais esse tipo de coisa perecível. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transfigurará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Vejam, o que São Paulo está dizendo no fundo é que, olhando a transfiguração de Jesus, nós também precisamos entender que o nosso ponto de chegada é a nossa transfiguração. É a glória que nos será dada nos céus. É a eternidade. Isso significa que nós não podemos viver o tempo como se fosse absoluto. Porque ele passa, ele escoa, se esvai, evanece. Nós precisamos olhar para o tempo numa tensão de eternidade, pensando, o que eu faço? Tem peso de eternidade? As minhas escolhas têm peso de eternidade? O que é que brilha para mim? O que brilha para mim é aquilo que é eterno, ou o que brilha para mim é o que é efêmero, o que é meramente temporal. Esses dias eu escutava um trecho, um recorte de uma pregação de um teólogo americano, não católico, calvinista, chamado John Piper. Muito interessante. Ele dizia umas verdades assim que são chocantes. A primeira coisa que ele dizia era que os homens que fizeram diferença no mundo não foram dominados por muitas coisas, mas por poucas verdades que eram gloriosas, eternas, majestosas, que tinham realmente importância
transcendental. Estes homens fizeram justamente a diferença porque eles calcularam as suas vidas em função dessas verdades eternas. Então ele comparava isso com tantas pessoas que, no fundo, querem coisas desprezíveis. Estão preocupados apenas em ter uma coisa aqui, uma casinha lá, um carrinho aqui, uma profissão ali, um tipo de vida, entre aspas, normal. Mas que no fundo, é uma flecha que não chegou ao seu alvo. No fundo, é a tragédia de uma vida desperdiçada, que poderia ter grande peso para a glória de Deus, mas que fica no meio do caminho. Por quê? Porque não enxergou o que realmente brilha, a glória da eternidade. Ora, para nós enxergarmos a glória eterna do Cristo, nós precisamos subir ao monte. Ou seja, é preciso abandonar a horizontalidade das coisas e enxergar a verticalidade radical da nossa existência. Ou seja, se o nosso olhar é sempre oblíquo, é sempre rasteiro, está sempre apegado àquilo que é de baixo, transita somente entre as coisas terrenas, o que acontecerá conosco fatalmente é que nós perderemos a visão do nosso destino. Qualquer pessoa que use um aplicativo de trânsito sabe disso. O desenho vem do alto, porque se viesse de baixo, nós não saberíamos exatamente o que nós deveríamos fazer. Nós precisamos recuperar a verticalidade. Precisamos olhar as coisas na sua tensão de eternidade, aquilo que Deus nos chama. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero perder os talentos que Deus me deu. Eu não quero investir o meu tempo, este pouco tempo que eu tenho, numa vida que perdeu rumo. Eu quero caminhar rumo ao Cristo eterno. Por isso eu preciso rezar. Subir ao monte é subir pela vida de oração. É ser absorvido na altura da palavra. É muito interessante que a oração inicial da missa de hoje pede a Deus que Ele nos ilumine pela sua palavra. Porque é o que acontece aqui. Dois homens aparecem conversando com Jesus. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas. As duas partes principais do Velho Testamento convergem para Cristo. Olham para Ele. Ele é o verbo, é o Logos, é a palavra eterna. É Ele que explica tudo, é Ele que é a chave de interpretação de tudo, é Ele que é o ponto no qual não apenas todas as coisas têm a sua convergência ou a sua recapitulação, como diz São Paulo aos Colossenses, mas é Ele que explica tudo para todos. E do que eles estavam falando? Eles apareceram revestidos de glória, mas conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Há um filósofo ateu, muito conhecido, Friedrich Nietzsche, que ele dizia o seguinte:
Quando um homem sabe um porquê, ele é capaz de passar por qualquer como. É uma grande verdade. Quando nós sabemos qual é o nosso destino, qual é o nosso ponto de chegada, quando nós entendemos que a glória do Cristo eterno é o nosso ômega, então a gente conversa sobre a cruz de uma maneira muito natural. A gente fala sobre privação, sacrifício, dificuldades, perseguições, açoites, flagelos, pregos, com muita tranquilidade, sem dramatização, sem nenhum tipo de vitimização, com o peso que aquilo tem. Ou seja, é um sofrimento passageiro que acumula sobre as nossas cabeças brasas eternas de glória. Mas quando nós perdemos a vista do nosso ponto de chegada, então toda a cruz se torna insuportável. E o que acontece é que nós nos tornamos covardes. Covardes. Nós fugimos da cruz, nós fugimos do sacrifício, nós fugimos daquilo que é difícil. Nós queremos fazer o nosso gosto, a nossa vontade, aquilo que nos agrada. Nós nos tornamos, num outro sentido daquilo que São Paulo diz na segunda leitura, inimigos da cruz de Cristo. Porque nós perdemos de vista a glória. Nós não falamos da cruz com a ironia que a cruz tem. Para o cristão, tudo isso não passa de uma comédia divina, porque o final nós já sabemos qual é. Ele é o alfa, ele é o ômega, o meio, tanto faz. Não dá para entender sempre o meio. Mas ele é o alfa e ele é o ômega. Quando São João escreve o Apocalipse, ele diz para a igreja de Esmirna que a tribulação vai durar 10 dias. Não dura 11, nem 50. Também não dura 1 nem 2. Ela dura o que tem que durar, mas ela acaba. Toda cruz acaba. Todo sofrimento acaba. Tenha uma certeza. Não sei qual é a tua cruz, mas ela vai passar. Aliás, ela já está passando. Se você se impressiona com ela, é por um motivo. Você é covarde. E sabe por que você é covarde? Porque você não está com a coragem de subir para o alto do monte para rezar. E se embeber da palavra. A palavra que tem alimentado a tua alma, possivelmente, seja a palavra da vida, a palavra das coisas, a palavra do que vai acontecendo, a palavra dos acontecimentos na sua efemeridade. Mas quando você sobe para o alto nível da palavra eterna, Cristo volta a brilhar no teu olhar, e como você sabe qual é o teu porquê, você enfrenta de peito aberto qualquer como. Você quer chegar a Cristo. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava falando
quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. A cena seguinte, ela é carregada de imagens que remetem a figuras do Velho Testamento. A nuvem que desce é a glória da Shekinah de Deus, que cai sobre o templo. Há várias expressões disso no Velho Testamento, e é muito bonita aquela da dedicação do templo por Salomão, quando a glória de Deus desce, a nuvem ocupa todo o espaço dentro do templo, e aquilo fica tão cheio de esplendor que os sacerdotes não conseguem ficar de pé, caem diante da glória de Deus e adoram. Este é o sono de Pedro, Tiago e João aqui. Estão como que prostrados, sem forças, diante da glória de Deus. São Pedro propõe que façam 3 tendas, o que nos remete à festa dos tabernáculos, que, aliás, é justamente essa festa que está ali próxima do mês de setembro, que é quando se comemora a festa da Transfiguração, no dia 6 de agosto, ali entre 6 de agosto e 14 de setembro. Essa outra quaresma, digamos assim, que existe na outra parte do tempo litúrgico. O que nos interessa aqui perceber é que quando nós somos possuídos pela glória de Deus, quando o pensamento da glória dele ocupa o nosso coração, o nosso pensamento, então nós desdramatizamos toda a cruz, tudo isso. Isso se torna para nós caminho normal. Nós podemos descansar em paz. O nosso coração se enche de paz, de tranquilidade, de serenidade. Da paz, que não é a tranquilidade fisiológica de quem está fazendo a própria vontade, mas da paz que excede todo o entendimento, segundo nos diz São Paulo. A paz de quem sabe que está tudo certo. Mesmo fazendo aquilo que, de repente, mais me custa, me dói, eu estou bem. Porque eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei aonde esta trilha vai dar. Queridos irmãos, nós não estamos sozinhos. Na primeira leitura, vemos como Deus diz a Abraão: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. E naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem um compromisso de amor conosco. Se nós efetivamente colocamos o nosso olhar em Cristo, se nós nos apontamos para a Páscoa, podemos estar seguros. Ele nos conduzirá até o fim, segundo as palavras do apóstolo: aquele que em vós começou uma boa obra, não descansará enquanto não a houver completado até o dia de Cristo Jesus. Que Deus alente os nossos corações, em que nós queiramos realmente aquilo que vale a pena: o reino de Deus, a sua justiça, a sua glória. Que nós possamos apertar o nosso passo, sem medo, rumo a Jerusalém, sem covardia, abraçando a cruz, amando a cruz, tendo a maturidade de abraçar a passio, a paixão, o sofrimento de Cristo. Como diz o autor da carta aos Hebreus: levemos
o seu vitupério, a sua vergonha, que nós abracemos a cruz com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a confiança, porque nós sabemos aonde ela vai dar. A cruz sempre culmina num excesso de glória.